E aí, pessoal, tudo certo? Bom, professor Luquinha aqui para dar uma das últimas aulas aí de potencial elétrico para vocês. E hoje a gente vai começar a aula um pouco diferente. Vocês podem perceber que eu tô aqui com o livro, certo? Com o livro base de vocês. E o intuito de hoje é permear os exercícios resolvidos aqui do livro, certo? Tendo em vista que, normalmente, os exercícios resolvidos, como eu já disse várias vezes antes em outros exercícios e em outras aulas, é denotando que, assim, são exercícios relativamente simples, só que de grande importância para o entendimento da disciplina em si, certo? Então, além de passar uma lista, que eu vou passar para vocês uma lista de exercícios posteriormente, pretendo fazer sempre essas aulas gravando os exercícios resolvidos. Não quis gravar na aula enquanto ela discorria, normalmente, a aula de teoria, porque o potencial elétrico é um tópico muito grande e muito complicado de se abordar, porque precisa de muitos conhecimentos prévios e que se eu ficasse colocando exercício resolvido no meio da aula, talvez a gente iria demorar muito mais. Então, optei por fazer essa coletânea agora de resolução de exercícios com vocês, depois que a gente já teve as aulas dadas, vamos dizer assim. Tendo em vista que falta um tópicozinho lá no final, tranquilinho, mas que a gente já acaba. Beleza? Ó, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre trabalho de uma força ao longo de um deslocamento. A gente já estudou, foi a nossa primeira aula, certo? E vamos resolver esse primeiro exercício aqui, ó, bem simplesinho, ó. A gente sabe, ó, o bom com o livro, eu decidi estar com o livro aqui com vocês, porque tem a possibilidade da gente estar visualizando as equações, visualizando as unidades, bonitinho, que é do jeito que eu gostaria que vocês estudassem. Outra coisa, aí na casa de vocês têm um resumo. Então, se vocês não resolveram esses exercícios, parem e tentem resolver antes de eu resolver. Aí, de eu resolver, não, né? De eu explicar a resolução, tendo em vista que a resolução está aqui, né? Mas às vezes fica meio complicado de se entender. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro exercício. Um corpo de 10 kg de massa executa um deslocamento de 10 metros sobre a ação de uma força de 10 newtons. Determine o trabalho da força ao longo do deslocamento. Aqui ele já dá um dado importante, que cosseno de 60 graus é igual a meio, certo? Lembrem lá da musiquinha da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e eu acho que vocês sabem. Se não souberem, eu passo aqui depois, qualquer coisa, algumas relações trigonométricas que podem ajudar você. Mas esse exercício é muito importante porque basicamente ele nos mostra como que funciona a ideia de realização de trabalho, certo? Que a gente tem basicamente, ó, o trabalho igual a força, a força responsável por realizar o trabalho, vezes a distância. O cosseno de θ, ele vai surgir aqui na equação do trabalho, porque quando a gente vai assimilar o movimento ao longo de uma direção, no caso da direção x aqui, por exemplo, o trabalho ele só ocorre na direção do movimento, certo? A força está sendo aplicada com uma angulação de 60 graus. Então, esse corpo, se ele não tivesse preso no chão, ele poderia aqui, ó, fazer esse movimento aqui, essa reta aqui, ó, certo? Esse tipo de movimento. Só que isso não acontece. O que acontece? Ó, ele poderia fazer esse movimento aqui. Ai, que beleza, eu não sabia que tinha essa caneta aqui. Eu acho que tem até mais coisa. Mas enfim, ele faria esse movimento, entendeu? Então, como o trabalho ele exclusivamente ocorre na direção do movimento, surge o cosseno de θ aqui na nossa equação, porque é por causa da componente que está na direção do movimento, no caso em x, que é responsável por realização de trabalho, beleza? Então, só aplicando a equação, força vezes a distância, multiplicado pelo cosseno de θ, a gente vai ter um valor bem simples, que é
de 10 newtons que o exercício nos deu, 10 quilogramas, perdão, uma força de 10 newton e uma distância de 10 metros, certo? Aqui a gente vai obter a multiplicação entre a força, a distância e o cosseno dos ângulos que separam os vetores. 10 vezes 10 é 100 vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Só a gente dividir por 2, esse valor total dá 50 joules. Exercício bem simplesinho para denotar bonitinho o conceito de trabalho, beleza? Agora a gente já sabe mais ou menos uma ideia para ajudar a relacionar os ideais de trabalho, beleza? Eu só queria lembrar de outra coisinha antes da gente continuar. Nas aulas a gente viu que a energia mecânica, certo? A energia mecânica em sistemas conservativos, a energia mecânica se conserva. Ou seja, a energia mecânica é igual à energia potencial elétrica, gravitacional ou elástica, mais a cinética, certo? Então, no caso de sistemas conservativos, a energia mecânica é igual a zero. O que isso implica? Que a gente vai utilizar nos exercícios depois. Isso implica que eu tenho total transferência de energia para todas as formas desse sistema que compõem a minha energia mecânica. Ou seja, como eu já expliquei nas aulas teóricas, eu posso ter a conversão de energia potencial elástica para energia cinética, que é a energia de movimento. Certo? Isso é muito importante, porque conforme o meu corpo ganha velocidade, ele vai perdendo em energia armazenada que ele tinha antes no sistema em energia potencial. Ou seja, eu tenho um potencial de realização de trabalho, certo? Que no caso a gente vê sendo convertido em energia cinética. E uma coisa que pode nos dizer isso, teorema do trabalho energia cinética, variação da energia cinética. Isso daqui é muito bonito, porque aqui diz que o trabalho resultante de um sistema, certo? É basicamente a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, o quão veloz o meu corpo, ou quanta energia de movimento o meu corpo tem no estado final e no estado inicial, certo? Isso é definitivamente importante porque a gente consegue fazer algumas análises iniciais e finais apenas com o uso do trabalho resultante, caso a gente não tenha conversão da energia potencial. Não necessariamente não tenha conversão, mas caso a gente não tenha o valor, beleza? E a gente sabe que a energia cinética é meio de mv², tendo em vista que é massa, velocidade ao quadrado, beleza? E a unidade de energia, qualquer unidade de energia, é o joule. Tranquilinho? Bom, vamos para o segundo exercício aqui então, do nosso tobogão, um exercício bem clássico. Considere um garoto G, o garoto chama G, é meio peculiar, mas tudo bem. Sob a ação de um campo gravitacional uniforme G, certo? No topo de um tobogã liso de altura H, como na figura a seguir. Determine a velocidade do garoto ao atingir a parte mais baixa do tobogã, admitindo-se que a resistência do ar é desprezível. Beleza. Quais as informações que a gente pode tirar desse exercício? Algumas informações extremamente importantes, como por exemplo, a resistência do ar é desprezível. O que isso nos ajuda? Se a gente subir mais um pouquinho aqui no livro, a gente vai ver sistemas conservativos. Quando eu não desprezo a resistência do ar, eu vou ter o que a gente chama de forças dissipativas, certo? E essas forças dissipativas, aqui, elas vão realizar o trabalho dissipativo. No caso, a gente não vai conservar a energia do sistema, porque a gente vai ter alguém ou uma força que é responsável por acontecer a perda de energia desse sistema, certo? Então a energia não é totalmente conservada, como no caso da conservação da energia mecânica, certo? Por causa dessas forças dissipativas. Um exemplo muito clássico, a resistência do ar.
A resistência do ar, ela acontece porque o nosso corpo ele entra em atrito com as partículas do ar, certo? E isso faz com que a gente sofra uma determinada desaceleração. Só que a dissipação de energia não está acontecendo necessariamente aí. Porque a gente pode calcular o trabalho da força de atrito e está tudo bem. É uma força que a gente pode enquadrar ali na energia mecânica. O problema é que quando a gente quando uma coisa entra em atrito, certo? Se atrita com outra determinada coisa, isso gera calor, certo? E esse calor é o responsável por perder energia do sistema. Quando há transferência de calor, ou seja, por efeito Joule, que a gente vai ver lá em circuitos elétricos, quando acontece o efeito Joule, eu aqueço e eu perco energia, certo? Então, o meu sistema acaba não se conservando. Mas aqui é uma boa para vocês lembrarem, tudo mais, e o porquê que a gente despreza a resistência do ar, beleza? Mas vamos lá. Nos conceitos que a gente sabe de energia, a gente tem em mente que é muito mais fácil a gente calcular a velocidade final com os conceitos de energia do que pegar cada parte desse deslocamento e aplicar a segunda lei de Newton, certo? Muito mais fácil a gente aplicar a energia. Por quê? Dá um gole no café, belezinha? Se a gente trata de energia, tendo em vista que o campo gravitacional é um campo conservativo, o que vai acontecer? O trabalho da força gravitacional só vai depender do meu estado inicial e do meu estado final. Como a gente já viu, o trabalho de uma força conservativa independe do caminho. Então esse moleque aqui, ele poderia descer por aqui, dar um mortal para trás, fazer um triplo flip carpado aqui, fazer toda essa trajetória e voltar em B. O trabalho realizado por esse caboclinho aqui vai ser o mesmo se ele tivesse vindo exclusivamente reto. Vocês entendem? É a mesma coisa, como se ele tivesse vindo retinho. Porque ele está dentro de um campo vetorial, ou seja, de um campo gravitacional, onde as forças atuantes nesse sistema são conservativas. E a gente já viu que em sistemas conservativos, o trabalho realizado pelas forças desse sistema independe do caminho, beleza? E a única coisa que vai importar no nosso exercício é o trabalho inicial, o trabalho final e a altura, porque a gente vai trabalhar com energia, com transferência de energia ou transformação de energia, tendo em vista que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é muito importante porque a gente aplica 100% o conceito de conservação de energia. Em um sistema conservativo, a conservação de energia é primordial, certo? E o universo tende a conservar a sua energia, certo? Tudo tende à conservação de energia, tudo transforma o seu modo de energia. E aqui não vai ser diferente. Aqui a gente vai observar a altura no ponto A, a altura no ponto B, fazer os cálculos e determinar a velocidade no final. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente adota aqui no ponto B, certo? A altura do ponto B como sendo zero. A gente tem que a gravidade ela está apontando aqui para baixo, como deve ser, beleza? E o ponto A é o ponto mais alto onde tem uma distância h do solo, ou aqui do ponto B, que a gente considerou como origem, beleza? A gente sabe que a energia mecânica necessariamente vai se conservar como falamos ontem, certo? Então, toda a energia que eu tenho no ponto A vai ser toda a energia que eu vou ter no ponto B. Só que essa energia ela vai se transformar ao longo do caminho. Lembra dos GIFs que eu mostrei para vocês, principalmente lá do skate, onde o carinha ele faz um... Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. O carinha ele faz um movimento aqui parabólico e em um ponto mais alto ele tem certa energia potencial. Ela vai se transformando em energia cinética até a energia cinética ser máxima e começar a perder energia cinética, certo? Até a sua velocidade ser nula e a energia potencial ser máxima.
Se vocês ainda não entenderam definitivamente aquele conceito, eu diria para vocês voltarem naquela aula, pois aquela aula, o GIF, cara, a simulaçãozinha é extremamente importante, beleza? Mas enfim, toda a energia que a gente tem no sistema, ela deve ser conservada. Então, a quantidade de energia que eu tenho no ponto A vai ser a quantidade de energia que eu vou ter no ponto B. E vai ser a mesma quantidade de energia que eu vou ter em qualquer ponto da trajetória. Certo? Porque eu só estou perdendo altura e ganhando em velocidade. Ou seja, eu perco em energia cinética, em energia potencial gravitacional, certo? E ganho em energia de movimento, que é a energia cinética. Ó, a gente define que a energia mecânica aqui do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B, beleza? E em A, o garoto possui somente energia potencial gravitacional, como foi dito anteriormente. E no ponto B, o garoto só possui energia cinética, certo? Só possui energia cinética. Então, no ponto A, só potencial gravitacional, no ponto B, só energia cinética, energia de movimento. E o que a gente pode fazer? Pode igualar essas quantidades de energia, vamos dizer assim, tendo em vista que a energia do ponto A é igual ao do ponto B, só que em A é só potencial gravitacional, a gente tem aqui, ó, mgh. E em B eu só tenho energia cinética meio de mv quadrado, beleza? E no final a gente tem que a velocidade, quando a gente isola esse bonitão aqui, ó, esse Vzinho aqui, a gente bota todo mundo lá para o lado esquerdo, deixa ele em evidência, certo? Passa a raiz porque ele está ao quadrado. A gente tem que é raiz de 2GH. E a gente percebe aqui, meus queridos, que independe da massa. O trabalho ou a energia vai aqui, no caso, independer da massa. Certo? O trabalho realizado, a velocidade de um corpo. A velocidade de um corpo, quando posta em um sistema conservativo, no caso do potencial gravitacional, independe da massa. E aqui essa velocidade é a mesma velocidade como se o corpo tivesse em queda livre. Ou seja, ó, independe da trajetória que o corpo tomar. Ele pode estar descendo um tobogã, ou ele pode estar descendo, sei lá, qualquer jeito que ele pode estar descendo. Se a gente desprezar o atrito, certo? A velocidade de queda vai ser a mesma, pois o trabalho da força gravitacional independe do caminho, por causa de ser um campo exclusivamente conservativo, beleza? Então aqui a gente obtém a equação para a velocidade aqui em B, certo? Do nosso homenzinho. Beleza? Essa é a velocidade aqui em B, quando a energia cinética é máxima e a energia potencial gravitacional é nula. Tranquilinho? Tranquilovski. Aí aqui, galera, a gente já vai entrar no potencial elétrico, que vai ter alguns outros exercícios também bem simples, só que eu vou deixar agora para a parte 2 desse videozinho aqui, dessa aula de exercícios do capítulo de potencial elétrico, para não ficar muito pesado para vocês, beleza? Então, já estamos de volta aqui, entrando em potencial elétrico, exercício de potencial elétrico. Tranquilo? Então, espera aí que eu já volto.